E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio, analista aqui da equipe do Já Invest e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Zerando Ibov, que é aquela série que a gente vai trazer conteúdo de todas as empresas que estão listadas no índice Ibovespa. Hoje a gente vai falar da WEG, que é uma empresa que a gente já cobriu muito aqui no canal, tem análise completa, análise escrita, acompanhamento de resultado trimestral. Então se você quiser saber mais ainda sobre a empresa, pulsa aqui nos vídeos do canal que você vai encontrar com certeza os conteúdos que você procura. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, mas se você quiser saber a nossa visão, as nossas carteiras que a gente tem recomendadas, é só você escanear esse QR Code aqui que você vai direto para um site que explica tudo sobre o que é ser um assinante GA Pro. Você vai ter acesso a 4 carteiras e também a nossa visão sobre várias empresas da bolsa, inclusive a WEG, né? O que a gente acha do momento dela, se vale a pena ou não comprar, se a gente tem um viés positivo, negativo, se a gente acha que está caro, barato, enfim, muito conteúdo exclusivo, além de várias funcionalidades lá no site do Girando Alfa, beleza, pessoal? Bom, como eu falei, hoje a gente vai falar da WEG, é uma empresa que a gente já tem bastante cobertura aqui no canal, né? Então vai ficar até meio repetitivo, mas a gente se propôs aqui a trazer conteúdo de todas as empresas que estão no índice Bovespa e a WEG é a que vem logo depois do Bradesco, né? Então a WEG, para quem não conhece, né, acho muito difícil porque ela ficou muito nos holofotes nos últimos 3, 4 anos, justamente por conta desse resultado muito positivo que ela deu para os investidores, né? Uma empresa que deu um resultado muito positivo, apesar das crises que a gente teve aí nos últimos 2, 3 anos, né? No Brasil e no mundo, né? A WEG é uma empresa do setor industrial aqui do Brasil, muito focada na produção de motores e compressores e também em vários outros tipos de produtos para o setor de energia, mas a gente vai falar um pouco mais para frente, caso você não conheça, tá? Bom, então vamos direto aqui para a apresentação dos investidores da empresa. É uma empresa que tem uma apresentação muito boa, uma ótima comunicação aí com os investidores, então um ponto muito positivo já para a governança logo de início para a WEG, né? Para quem não tem muito do histórico, a WEG foi eleita em 2021, se eu não me engano, aqui pelos investidores e pelos analistas do GA como a melhor empresa da Bolsa. Vamos ver se ela continua assim, né? WEG em números, são 39 mil colaboradores no mundo todo, então é bom já entender que a WEG ela é uma empresa global, então ela está presente no mundo todo, não é uma empresa brasileira, né? Ela é brasileira, lógico, né? Mas ela é uma empresa que está no Brasil vendendo para o mundo, né? Ela tem presença fora do Brasil também. São mais de 4.300 engenheiros, isso daqui é uma vantagem muito forte para a empresa, então ela tem um exército aí de engenheiros produzindo e trabalhando para trazer cada vez mais produtos para ela, onde ela pode entrar em novos mercados e vender cada vez mais, né? São mais de 70 mil motores produzidos por dia, então é uma empresa gigantesca, e mais de 1 milhão, e ela tem um parque fabril aqui em Jaraguá do Sul, que é o maior parque fabril de setores elétricos, de motores elétricos do mundo, né? Então, é um parque fabril responsável pela maior parte da produção da WEG, apesar de ela descentralizar também em outros países, lá em Jaraguá do Sul, onde ela concentra a maior produção. São 52 parques fabris no mundo, como eu comentei, é uma empresa global. Ela tem presença em 15 países e 4 continentes, mas ela vende para muito mais países, né? Então ela vende aqui, tem distribuidores vendendo para mais de 120 países. Talvez seja a empresa mais globalizada que a gente tenha na nossa bolsa, né? Muito mais até do que empresas de commodities gigantes como a Vale ou a Petrobras, que muitas vezes concentram as vendas ali em alguns poucos players gigantescos internacionais, como a China e Estados Unidos, né? 59% do faturamento da empresa vem de produtos lançados nos últimos 5 anos, então aqui que está a chave dessa questão dos engenheiros, então são milhares de engenheiros trabalhando para gerar novos produtos que vão ser vendidos, né, e vão ser responsáveis pela maior fatia da receita no curto, médio e longo prazo. Finalizou o ano de 2022 com uma receita de quase 30 bilhões de reais e 161 bilhões de reais de valor de mercado, então uma empresa aí gigantesca, né? Em 2018, mais ou menos, a WEG ela era a 20ª maior empresa da Bolsa, e hoje ela já fica aí entre a 6ª e a 7ª, depende do prazo que a gente olha. Então, uma empresa que realmente conseguiu crescer muito em pouco tempo. Falando aqui da tese da empresa, né, a WEG, ela tem uma tese assim, onde ela oferece produtos, na maior parte produtos, mas também um pouco de serviço, né, mas a maior parte produtos de ponta a ponta, né. Então, ela está desde da geração de energia, né, então a WEG está muito focada no segmento, no setor de energia, no setor global de energia, né? Então, desde a geração, seja por biomassa, geração hídrica, geração eólica, geração solar, ela tem produtos, motores, turbinas, os próprios painéis solares, soluções para a parte de painéis solares, motores aqui para a parte de biogás, né? Então, ela tem soluções para toda a parte de geração de energia. Tem também para transmissão de energia, depois que a energia ela é transmitida, ela chega nas distribuidoras, a WEG também tem produtos, né, para
para a parte de distribuição. Então, se você vê aí os postes da sua rua e você vê aqueles equipamentos que ficam lá em cima dos postes, muito provavelmente são ali da WEG, né? Tem também serviços e produtos de automação aqui na parte elétrica. A gente vai falar um pouco mais dessa tese de automação, né, de indústria 4.0 que a gente tem visto aí no mundo. Então a WEG é uma empresa que já começou a prestar atenção nisso há muito tempo, que ela já vem trazendo e acoplando nos produtos dela cada vez mais tecnologia para os produtos dela passarem informação para os clientes dela. Então os clientes dela conseguem ter motores que passam o máximo de informação possível para a tomada de decisão. Então ela já está de olho nisso há muito tempo, né, e fez várias aquisições. Ela está em toda a cadeia produtiva do mundo, tá? Então ela está desde a indústria, ela passa pela parte de comércio, então ela está na cidade também com os produtos dela. Então ela tem produtos que ela vende para a indústria, produtos que ela vende para a empresa que fabricam outros produtos. Ela está no campo, né? Está no agronegócio, ela está na cidade, está nos prédios, nos elevadores, enfim, a WEG está realmente em toda a economia. É muito difícil, até falei isso na análise completa, é muito difícil você pensar um segmento, um setor que não tenha a presença da WEG de alguma forma, tá? E aí ela tem um segmento aqui de tintas e vernizes que é muito mais auxiliar, é um segmento de suporte para verticalizar a operação dela. Então, ela faz produtos e ela vende também tintas aqui para já entregar a solução completa para os clientes dela, né? Seguindo aqui, a gente tem a melhor maneira de investir, né, em um negócio global de eficiência energética. Então, a WEG, como eu venho comentando já há muito tempo, é uma empresa de uma tese muito mais em relação à transição energética, eficiência energética, eficiência no uso de energia, tá? Então, a WEG é uma das principais, é uma das empresas de bem de capital com maior crescimento, líder ou vice-líder nas linhas de produto aqui na América Latina. Então, em quase todos os produtos ali principais da WEG, ela é líder ou vice-líder no que ela vende, né? A gente já vai passar daqui a pouco no portfólio dela, vocês vão ver que é um portfólio muito completo. Ela é a empresa mais completa dentro desse segmento que ela atua de energia e motores para a indústria, né? Então ela é mais diversificada do que players internacionais, players europeus, globais, né? Então a WEG realmente é um orgulho aqui pro Brasil, né? Os brasileiros têm um certo orgulho aqui da WEG e eu acho que tem que realmente ter, porque ela fez uma coisa que é muito difícil de fazer, né? Ser referência num segmento industrial que nunca foi o forte do Brasil, né? Ela tem uma linha de produtos diversificada que permite forte crescimento, então a gente vai passar no portfólio dela. Então ela tem um portfólio muito diversificado, como eu comentei, né? Planejamento estratégico de longo prazo, né? Então a WEG ela está muito nessa tese sustentável, uma empresa com uma ótima governança corporativa, né? Tem aí um plano de crescimento sustentável, expansão internacional, então é uma empresa muito internacionalizada, a gente vai ver um pouco mais dos números para frente. E um modelo de negócio único baseado na verticalização, flexibilidade produtiva e inovação tecnológica, né? Então a WEG, né, ela tem um modelo de produção muito peculiar aqui no Brasil, né? Então ela é totalmente verticalizada, desde a compra das matérias-primas ali para ela fazer os produtos dela, né? Então seja aço, cobre, a partir do momento que entra na estrutura da WEG, ela faz tudo, né? Então ela desenha o projeto ali do motor, por exemplo, consegue fazer a fabricação, ela faz a usinagem, ela faz a montagem, ela pinta, ela entrega. Então, assim, é uma empresa completamente verticalizada. Ela tem uma flexibilidade produtiva, então ela consegue fazer o produto à medida, né, do pedido do cliente. Então, o cliente ele pode fazer pequenas alterações ali no produto que a WEG consegue se adequar rapidamente e começar a produzir em larga escala a pedido do freguês, digamos assim, né? E inovação tecnológica, como a gente viu, né? Uma empresa aí que tem bastante inovação, vários produtos que ela lança todo ano, tem feito várias aquisições ali no segmento de tecnologia para integrar cada vez mais tecnologia nos produtos dela. Então é uma empresa realmente muito interessante, né? E uma taxa de crescimento anual composta de 18,5% ao ano ao longo dos últimos 26 anos, né? Então, isso aqui é muita coisa, tá, pessoal? Então, assim, é muito mais do que o PIB do Brasil nos últimos 26 anos cresceu de forma composta, né? É realmente um crescimento impressionante que essa empresa conseguiu entregar. As mega tendências que são positivas para a WEG, né? Então a WEG tem 4 mega tendências puxando o resultado dela de curto, médio e longo prazo, né? Então a tese de eficiência energética. Hoje em dia as empresas elas querem ter os motores mais eficientes possíveis, os motores, os geradores mais eficientes possíveis, para que eles gastem menos energia, não só pelo fator financeiro, né? Que a energia está cara no mundo todo, né? O petróleo subiu, o gás subiu, tudo está subindo, mas também pelo motivo ESG, né? As empresas querem reduzir o impacto delas no meio ambiente
E uma forma de você fazer isso é você fazer mais com menos, é você ter um motor que ele exige menos energia para ele funcionar, né? Então a WEG, né, ela lança ano após ano motores mais eficientes do que no ano anterior, gerando esses dois, atendendo essas duas dores hoje do cliente dela, né? Então soluções que tornam motores elétricos, redutores e divers cada vez mais eficientes, que foi o que eu falei. Sistema de gerenciamento de energia que otimizam os processos operacionais, né? Então ela tem vários sistemas que ela vende para os clientes dela para facilitar aí a mensuração do gasto de energia, a mensuração dos motores. Os próprios motores têm inteligência, tem o que a gente fala de Internet of Things, né? Internet das coisas. Então as coisas, os produtos que a WEG produz têm em si informação, tem em si muito dado para passar, e isso melhora também o gerenciamento, né? Isso passa informação para os clientes dela conseguem gastar menos energia porque eles conseguem saber qual produto está saindo mais, está saindo menos, onde a máquina está gastando mais energia, por quê, em que momento do dia. Então isso aqui é muito legal para o cliente dela, né? Maior produtividade e melhor desempenho, né? Energias renováveis, né? Então essa tese de transição energética ajuda muito a WEG, né? Porque ela tem produtos aqui para energia solar, então ela faz painéis solares, ela tem uma área chama WEG Solar, né? Que vende principalmente para empresas, soluções, mas ela também oferece produtos para empresas que produzem painéis solares, então ela, enfim, está na cadeia inteira. A parte de geração eólica também deve crescer de forma significativa nos próximos anos, né? E o armazenamento de energia que será essencial na nova fase de eletrificação. Então essas energias, essas novas formas de energias renováveis que estão pegando tração no crescimento, né, solar, eólica, muitas não vão conseguir atender com força grandes cidades. Então vai ser muito mais necessário também aprender a armazenar essa energia, né? Então em grandes armazenadores de energia, né? Aquelas baterias gigantes que parecem um container, né? Então a WEG está envolvida nisso, e ela é muito essa tese de transição energética é muito positiva para a WEG no longo prazo, né? Até trouxe aqui que a gente falou da Caterpillar na live no sábado, né? E a Caterpillar tem esse gráfico aqui da expectativa de aumento na produção, na demanda de energia no longo prazo. E a parte de energias renováveis vai dobrar até 2040, né? Então, se hoje já está impactando muito positivamente o resultado da WEG, a expectativa é que isso dobre até 2040. Então, isso vai puxar muito todos os resultados da WEG da parte de geração, transmissão e distribuição. Soluções digitais, né? Então, indústrias cada vez mais automatizadas, que ela oferece esses processos, né? Processos operacionais cada vez mais digitais, ok? Internet das coisas, Big Data, AI, né? Então, a WEG já está pensando nisso há muito tempo, agora que está famoso, né? O mercado está falando disso, mas a WEG já está fazendo aquisições e falando de inteligência artificial e Big Data há muito mais tempo, né? Crescimento de data center, surgimento de novas tecnologias de redes de comunicação. Então essa parte de data center também puxa a demanda da WEG, né? Porque os data centers precisam de bastante energia, né? Bastante energia sendo gerada, sendo utilizada. Então isso daqui puxa a demanda da WEG. Mobilidade elétrica, né? Outra mega tendência muito favorável para a WEG, né? Então, o crescimento da frota global de carros, né? Eu acho que até fala aqui, né, nessa apresentação da Caterpillar, mas enfim, quem tiver interesse, volta lá assista a live da Caterpillar, que foi bem legal, né? Mas enfim, esse crescimento, a gente vai ver uma transição elétrica aí na frota global, principalmente em países desenvolvidos, mas aqui no Brasil também deve ter um pouco disso, vai acontecer. E a WEG já tem produtos hoje, por exemplo, aqueles pontos de abastecimento para carros elétricos, né? Ela tem, então isso ela acaba sendo puxada por isso também. Soluções de powertrain, então ela tem motores elétricos que ela vende para alguns tipos de veículos, né? Principalmente furgões de entrega, né? Esse tipo de veículo maior. Então ela está bem. O que ela quer passar com esse slide aqui é que ela tem várias megas tendências, né? Eficiência energética, a transição energética, né? Soluções digitais e mobilidade elétrica, transporte. Tudo isso aqui vai puxar o resultado da WEG no longo prazo, né? Vantagens competitivas, né? Então a WEG talvez seja a empresa da bolsa que mais tem vantagens competitivas que a gente tenha conhecimento, né? Então verticalização, como eu comentei, empresa que produz tudo do começo ao fim de uma forma flexível, que reduz custos, otimiza processos, né? E atende o cliente da melhor forma, né? Diversificação, então ela tem um mix variado de soluções que atendem diversos mercados em diversos países, com diversos produtos diferentes, em diversas moedas. Então é uma empresa muito globalizada, com muita diversificação, em vários setores. Então isso reduz muito a exposição dela a qualquer tipo de economia, a qualquer tipo de segmento específico, né? Então
a empresa aí que está muito bem protegida, né? Expansão modular, que é muito interessante, então a WEG, ela cresce muito, né? Ela cresce 18% ao ano, fazendo uma expansão modular. Então a WEG, primeiro ela entra num país, ou num segmento, ou num setor, e ela faz uma fábrica, por exemplo, 1/3 do total que ela imagina que aquela fábrica vai atender no futuro. Se ela começa a vender e começa a ter demanda, ela consegue aumentando aos poucos essa fábrica de uma forma modular. Então ela não demanda tanto investimento no curto prazo, como, por exemplo, uma Klabin, né? A Klabin, ela está fazendo o Puma 2 agora, ela precisa de 12 bilhões de reais, senão não vai sair o Puma 2, né? E a WEG não, ela consegue investir 100 milhões, depois mais 100, depois mais 100, e vai fazendo aos poucos, né? Customização em massa, que é aquilo que a gente falou, que ela consegue fazer produtos customizados para os clientes dela. Isso aqui é justamente porque ela é totalmente verticalizada, então ela não tem que se preocupar em, depois de desenhar e usinar, e passar para outra empresa fazer a montagem, né? Que era uma preocupação, por exemplo, da Tupy. A Tupy, agora que ela comprou a MWM, né, ela vai conseguir fazer um pouco disso que a WEG faz também. Simplicidade e comprometimento com todos os stakeholders, né? Então, uma empresa que sempre teve muita transparência, ótima governança corporativa, nunca teve nenhum escândalo, nem corrupção, nem nada que a gente tenha conhecimento, né? Flexibilidade financeira, então a WEG sempre teve mais caixa do que dívida, historicamente, sempre trabalhou de uma forma aí sem alavancagem, com balanço super sólido, que permite ela fazer aquisições quase todo ano, ou então aumentar ali as suas fábricas quando ela achar necessário, ou não encontrar uma oportunidade de aquisição. Então, uma empresa muito bem gerida do ponto de vista de caixa, né? Perfil da receita em 2022. Então, a empresa, 23% da receita vinha da América do Norte. Então, vejam como ela é muito bem exposta ali ao mercado desenvolvido, né? 13% na Europa. Então, se a gente junta os dois aqui, já dá quase 35%, quase 40% da receita aqui em países muito desenvolvidos, né? 50% ainda vem do Brasil, 6% da América do Sul, 3% da África e 5% da Ásia, né? Sendo que a Ásia e o Pacífico, grande oportunidade de crescimento. Então, ela tem como ganhar muito market share ainda no mercado asiático aqui, que deve ser o foco dela nos próximos 10, 15 anos, né? Aqui é o portfólio que eu comentei com vocês, então vejam como a WEG, dentro dos segmentos que ela atua, né, em comparação aos principais players mundiais, né? A General Electric, a Siemens, a ABB, a Schneider, ela está em todos os segmentos, então ela tem muito mais diversificação do que os principais concorrentes dela, né? Então, na parte de equipamentos eletrônicos industriais, ela tem drivers, controles, painéis, redutores, né? E a gente vê que a GE já não tem alguns deles aqui, ó, né? Então, a Siemens também não tem aqui a parte de motores comerciais e appliance, né? Que são os motores comerciais que ela utiliza para, principalmente para os produtos de linha branca, né? Ar-condicionados, geladeiras, micro-ondas, esse tipo de coisa. Na parte de geração, transmissão, distribuição de energia, então a parte de GTD, que é a parte que está mais puxando o resultado da WEG positivamente, tem alternadores, tem produtos para energia térmica, tem produtos para energia eólica, solar, enfim, produtos para a área de subestações da linhas ali de transmissão, né? Então ela está nos segmentos que ela atua, ela está presente completamente, né? Mais do que grandes, né? Gigantes, né? A GE é maior do que a WEG, ela não consegue estar em todos os segmentos, e a WEG consegue estar com muita qualidade, né? Os negócios da empresa, né? Como é que está a receita da WEG hoje? Mais ou menos 50-50, né? Mercado externo 52%, sendo que a maior parte do mercado externo vem de equipamentos eletrônicos industriais, que é esse segmento aqui, né? De drivers, de motores para a indústria, de redutores, de painéis. 13% vem da parte de geração, transmissão e distribuição, né? Então essa parte de alternadores, energia eólica, produtos para energia solar, tá? Tudo que envolve energia. 5% de motores comerciais e appliance, né? Os motores mais para o consumidor final. E 1% de tintas e vernizes, que é um segmento mais secundário na WEG. No Brasil, né, mercado interno que ela considera, 16% equipamentos eletrônicos industriais, 25% de geração, transmissão e distribuição, 3% motores e 4% tintas, né? O que é legal a gente ver aqui é que ela tem uma presença maior aqui de energia no Brasil e maior de motores fora do Brasil, né? Então, até nisso ela consegue se balancear muito bem, né? E se expor menos em cada um dos segmentos dentro e fora do Brasil, né? Equipamentos, aqui é a comparação, né, do primeiro trimestre contra o primeiro trimestre, então tá tudo indo muito bem, né? Então o mercado interno, equipamentos eletrônicos industriais está indo bem no mercado interno e externo, geração, transmissão e distribuição tá indo mal no mercado interno, mas porque o ano passado foi atípico, né? Teve uma demanda acima da média por conta de uma questão legal, incentivos que
iriam finalizar até o fim do ano, então isso fez com que os clientes antecipassem pedidos. Mesmo assim, se você pega historicamente, nos últimos 3, 4, 5 anos, esse segmento só cresce no Brasil, no mercado interno. O mercado externo voando, né? Ou seja, não teve nenhum impacto de questão legal, seguiu vendendo muito bem, né? Motores crescendo bem, né? Apesar de ser um segmento mais impactado pela questão de varejo, né? Então o varejo não está tão bem, ele sofre, mas mesmo assim crescendo, né? E tintas e vernizes aí, ele meio que vai acompanhar a demanda aqui de equipamentos eletrônicos industriais, né? Então segue crescendo, mas esse aqui impacta menos na receita. A trajetória de crescimento da WEG, né? Então, aqui é a receita líquida da empresa, né? Que saiu de 370 milhões em 1996, chegou a quase 30 bilhões em 2022, né? Sendo que 27% da receita é fabricado no exterior e vendido no exterior, né? Essa é a maior diferença da WEG, né? Porque você pega, por exemplo, uma Tupi, né? Por mais que ela tenha uma receita de exterior muito relevante, né? No total da receita dela, a maior parte dos produtos é produzido no Brasil mesmo, né? Ou Klabin, por exemplo, né? Que seja. Fabricado no Brasil, exportado 23% e fabricado e vendido no Brasil 50%, né? Então, aqui dá para ter uma ideia sobre a globalização da WEG hoje, né? E o CAGR, novamente, muito forte, tá? Isso aqui é muito forte, 18%. Poucas empresas no Brasil cresceram 18% num período tão expressivo quanto esse aqui, né? Foram mais de 25 anos aí de crescimento a 18% ao ano. Então, isso aqui é muito forte. Retornos, não é à toa que a WEG ela é conhecida por fábrica de bilionários, né? Quando você cresce 28%, 18% ao ano, realmente muita gente que tem ações dessa empresa vai ficar milionário, bilionário, né? Então, é por isso que ela é conhecida por ser uma fábrica de bilionários. Retorno sólido, então a empresa tem um retorno muito sólido e uma ótima alocação de capital, né? Então, dá para ver pelos números dela, né? Então, a EBITDA crescendo aí praticamente todo ano, né? Ano contra ano crescendo, estourando aqui a geração de caixa operacional da empresa em 2022. Quando a gente olha a margem EBITDA, sempre muito sem muitas grandes oscilações, né? Quando oscila é mais para cima, então a empresa teve sim uma rentabilidade acima da média em 2020, 2021, 2022 por conta do dólar que deu uma ajudada aí na empresa, mas mesmo assim a gente vê que em períodos ruins, como 2015 e 2016, ela manteve uma margem EBITDA dentro de limites aqui, sem muita oscilação negativa, né? E o ROIC da empresa só melhora, né? Então, a empresa cada vez mais investindo em produtos e serviços e vendas aí que geram um retorno maior para ela, né, em produtos mais rentáveis, então o ROIC tem subido, né? Apesar de que a gente não acredita que ele vai ficar nessa... A gente já não acreditava que ia ficar nos 30, tá caindo para 29, deve estacionar mais próximo de 25, entre 25 e 27, mais ou menos, mas mesmo assim um ótimo nível de ROIC. E não só isso, né? Uma rentabilidade crescente no longo prazo, e mesmo que não fosse crescente, muito estável, né? Mesmo que ela não tivesse sido ajudada aqui pelo dólar, por exemplo, ia ficar muito próximo ali de 20, 21, né? Então, é uma empresa que sempre teve um retorno aí sobre capital muito sólido no longo prazo, né? As dinâmicas de margem, isso daqui ela só está explicando que quanto mais de ciclo longo o produto, melhor a margem, né? Quanto mais ciclo longo, menor, né? Então, quando ela vende um transformador, um grande motor para uma indústria, um grande aerogerador, né? Projetos de mais longo prazo, mais caros, ela vai ter uma margem maior, né? Isso aí é básico de qualquer empresa, né? E quando ela vende motores menores, motores mais baratos, normalmente ela vai ter produtos de ciclo curto, né? Que demora menos para fazer, demora menos para produzir, não demanda tanto projeto, ela tem uma margem menor, né? Normal. Estratégia da empresa, então ela fez várias aquisições aqui nos últimos 10, 15 anos, várias dessas empresas ela comprou pela tecnologia, né? Então ela deixa aqui as compras que ela fez por conta da tecnologia, e várias dessas ela fez para acessar o mercado. Então essa Zest tinha um mercado que a WEG ainda não entrava, e ela ia lá, em vez de ela tentar entrar nesse mercado, ela compra a empresa e ganha acesso ali ao mercado, ganha acesso à carteira de clientes e começa a vender ali por meio dessa empresa. Então a WEG, muito inteligente, né? Várias compras, poucas compras, ela nunca fez uma compra muito gigantesca, né? Então toda compra da WEG é 10 milhões, 15 milhões, 100 milhões, 300 milhões, né? Um pouquinho todo ano. Quando você vai ver, ela faz um monte de aquisição e acaba entrando em vários mercados, né? Uso de caixa da empresa, então a empresa tem uma utilização de caixa bem tranquila, né? Então, cerca aí de 30% do caixa dela é para estoques, né? Então ela consegue girar bem o estoque, vender e ganhar dinheiro em cima disso, não fica devendo, né? Não tem muito fornecedor que ela tem que ficar pagando, nada disso. Então, é uma empresa bem tranquila. Lucro líquido e dividendos, né? Então, a empresa que
segue crescendo com o líquido, como a gente viu, né? Então, praticamente quase todo ano aqui, tirando 2016, cresceu o lucro líquido com consistência, né? E mesmo 2016, que ela não cresceu, só teve uma leve queda, né? Praticamente 0% de queda aqui. E quando a gente pega aqui o payout da empresa, ela paga mais ou menos 50% do lucro em forma de dividendo todo ano, e os dividendos crescentes, né? Como o lucro cresceu, dividendos crescentes. Isso aqui é muito mais importante em longo prazo do que dividend yield, né? A gente tenta bater nessa tecla aqui no GA para as pessoas começarem a olhar mais o crescimento de dividendo, né? Porque isso daqui vai potencializar o quanto que você recebe de dividendo no longuíssimo prazo, né? E mesmo assim, uma empresa ótima pagadora de dividendos aí, apesar de que muitos não veem dessa forma, porque todo mundo foca no dividend yield, quando deveria focar no crescimento de dividendos, né? Para você ter uma ideia, né? Hoje você estaria recebendo aí, vamos fazer esse cálculo agora, né? Ao vivo, 252 dividido por 462. Você estaria recebendo 5 vezes mais dividendo do que em 2013, né? Então, menos de 10 anos, você teria multiplicado seu dividendo por 5 vezes, né? Isso é melhor do que você focar tanto em dividend yield. Uso do caixa, né? Então, a empresa gera muito caixa, né? Aqui é a geração de caixa ou aqui é a receita líquida? O que é isso aqui? Que gráfico é esse? Aqui eu acho que é o total que foi investido em expansão, né? Então, como eu falei para vocês, é uma empresa que investe pouco em expansão. Então, apesar da VEG crescer muito, ela cresce 18% ao ano e não investe muito, né? Então, aqui, se a gente pegar 2018, que foi um ano mais normalizado, 2019, ela investia 500 milhões, né? 3% da receita líquida, 4% da receita líquida, né? Bem tranquilo. E pesquisa e desenvolvimento, ela também investe pouco, né? Para uma empresa que lança muito produto, tem 3 mil e poucos engenheiros, né? 4 mil e poucos engenheiros, investir só 2,7% da receita em pesquisa e desenvolvimento e conseguir crescer e conseguir sempre lançar novos produtos, é um retorno muito bom, né? Então ela investe 2,2% da receita em novos produtos, 4% da receita para investimento em expansão, e ela consegue aumentar o lucro nessa magnitude aqui, ó, de 2020 para 2022, é por isso que o ROIC sobe, né? Ou seja, ela está fazendo ótimos investimentos, né? Está usando muito bem o caixa. Planejamento estratégico, né? Então, expansão internacional que deve continuar de uma forma bem sustentável em países que ela ainda não tem uma presença muito grande, e também fortalecendo a presença naqueles países que ela tem uma presença já maior. Novos negócios, então uma empresa que vai continuar, né, ela já avisou para o mercado que vai continuar sempre pensando em novas linhas de produtos, novas linhas de negócio, como ela lançou recentemente nos últimos 2 anos, a parte de mobilidade elétrica, né, não existia na VEG, né, os pontos de abastecimento de carro, né, toda aquela parte não existia, então ela lançou recentemente, então ela vai sempre buscar fazer isso, e buscar sempre fazer mais e melhor, né, então dentro dos mercados que ela já é líder, que ela já atua, já existe uma expectativa de crescimento já muito forte para o longo prazo, e ela vai conseguir atender melhor esse mercado, ganhar ainda mais market share, né? Porque ela é líder no Brasil, mas fora do Brasil ainda tem muito mercado para a VEG tomar daquelas concorrentes dela, né? Estrutura acionária, isso aqui é outro ponto muito positivo da VEG, então uma empresa de controle familiar, muita gente não gosta, mas a família da VEG, ela sempre administrou muito bem o negócio da VEG, né? A gente viu os números ali, os números não mentem, né? Então, ela é hoje a VEG controlada pela família, basicamente, né? Que controla aqui a WPA, que tem 50% das ações, e 35% aqui no mercado. Então, uma empresa com um ótimo free float, né? Um ótimo nível aí de ações no mercado, né? Mais um ponto positivo para a empresa. E aqui a gente vê mais pontos positivos, né? Novo mercado, enfim, uma liquidez muito boa, né? O free float aqui ótimo, né? E vamos agora para a apresentação da empresa, os resultados da empresa no primeiro trimestre de 2023, né? Mas aqui eu acho que já ficou claro por que a empresa é tão boa, né? Por que a empresa é vista aí como uma empresa de tão ótima qualidade. Mas vamos seguir aqui vendo os resultados da empresa. Receita operacional líquida no primeiro trimestre foi de 7,7 bilhões, né? 12% superior. Então a empresa crescendo aí, a receita ano contra ano novamente, o EBITDA de 1,7 bi, 37% superior, né? Então, a gente até fez acompanhamento do resultado da VEG, mas eu acredito que foi só para os assinantes, né? Então a gente comentou como ela tem conseguido controlar muito bem custo e por isso ela tem uma alavancagem operacional muito forte. Então ela cresce a receita num número, né? E o EBITDA cresce 2 vezes, né? Então ela cresce X na receita, cresce 2x no EBITDA, cresce 3x no lucro, né? Então ela tem muita alavancagem operacional, né? A margem EBITDA de 21,9 foi 3 pontos percentuais maior do que... Então tá ganhando margem, né? Basicamente controlou o custo. Retorno sobre capital batendo aí 31% no primeiro trimestre, né? Muito positivo. Aqui a gente vê os principais números dela, né? Então o ROIC
indo muito bem, 31%, níveis históricos, os maiores níveis da VEG. A receita aqui crescendo muito bem ano contra ano. O mercado interno está sofrendo um pouco, né? Não está crescendo tanto, mas está sendo muito bem puxado aqui pelo mercado externo, né? E não foi o dólar, né? Vejam que o mercado externo em dólar também cresceu a mesma coisa que em real, porque não teve tanta variação de dólar para real frente ao trimestre anterior, né? Então, ela está crescendo mesmo no mercado externo e não é ajudada pelo câmbio, né? Lucro líquido crescendo 38%, né? Então, uma empresa que vale quantos milhões? 120, 160 bilhões, crescer 38% lucro, não precisa olhar muito mais coisa, né? Aqui já poderia parar de olhar o resultado da VEG, mas vamos continuar aqui, né? Margem EBITDA muito positiva, né? Chegando aqui a quase 22%. 3 cresceu também, né? Controle de custos, com certeza. Aqui a gente viu, né, a receita dela crescendo praticamente todo o trimestre. Deu uma estagnada aqui, mas faz parte. O lucro, o dólar, né, que empurrou o resultado da VEG nos últimos anos, deu uma segurada mais próximo dos R$ 5, né? Mas mesmo assim a gente vê que ela está crescendo, só que o mercado interno ainda está com essa taxa de juros altas aí, a indústria acaba sendo desmotivada, né, a investir, então isso acaba reduzindo no curto prazo a demanda pelos produtos da VEG, mas no longo prazo não tem muito para onde correr, né? Ou investe em capital ou a indústria paralisa, né? Mesmo assim, uma receita muito resiliente, né? Então a gente vê que quando a gente tem uma taxa de juros de 14%, né, no Brasil, mesmo assim a receita dela fica praticamente estacionada, é um ótimo resultado. Aqui é a receita líquida por mercado, né? Nada muito relevante. Vamos ver se tem algum mercado indo muito bem. A variação entre o A e C, né? Então, 34% América do Norte indo bem, América do Sul tá indo melhor do que eu esperava, a Europa tá indo melhor do que eu esperava também, a Ásia e Pacífico indo pior do que eu esperava, né? Então, a China principalmente sofreu bastante, né? No primeiro trimestre de 2023, provavelmente, né? Mas vamos seguir aqui. Aqui é o resultado por linha de negócio, né? Eu gosto de ver na apresentação. Eu sempre trago aqui a apresentação, que eu acho muito mais claro o jeito que eles mostram na apresentação. Eles poderiam mostrar sim também aqui na apresentação, no release, igual eles mostram na apresentação, né? Então aqui a gente consegue ver mercado por mercado, né? Então mercado interno, né? Equipamentos eletrônicos industriais crescendo muito bem, né? Então a indústria não está tão paralisada assim no mercado interno. O que puxou o resultado do Brasil, na verdade, né? Eu falei besteira aqui, né? Então, o que puxou o resultado do Brasil aqui para baixo, na verdade, no mercado interno, não foi a indústria, taxa de juros, ainda não teve esse impacto, né? A Home sentiu muito mais do que a VEG. Foi porque no ano passado a VEG teve um incentivo, né? A VEG não, o setor de energia, principalmente energia solar, teve um incentivo de antecipar pedidos porque teve um benefício fiscal que ia encerrar no fim do ano. Então, os pedidos foram antecipados no ano passado, a VEG teve muito pedido, faturou muito, e aí esse ano normalizou, então acaba caindo ano contra ano, né? Então, está sendo comparado com um ano atípico, digamos assim, né? Por isso que puxou para baixo, porque é uma parte bem relevante da receita, né? 38% da receita da VEG vem desse segmento aqui. Motores comerciais e appliance, aqui a gente sente um pouco o peso da crise, né? O peso do varejo, o peso da queda de consumo, né? Mesmo assim crescendo, e tintas e vernizes é secundário. Mercado externo crescendo tudo, né? Aí o mercado externo não tem nada ruim, tudo indo muito positivo pro lado da VEG, né? O EBITDA, ok, saiu de 1,2 bi, tirou tanto de receita líquida, gasta no CPV, nas despesas para venda, então já falei isso várias vezes, né, que a VEG é uma empresa que a maior parte do custo dela é o CPV, né, então ela quase não gasta para vender, né, deve ser alguns descontos, uma equipe lá comercial de cada país, mas é muito pouco, né, porque os clientes dela são indústrias na maior parte das vezes, então ela não precisa gastar dinheiro com marketing, com nada disso, né, os clientes que conhecem os produtos, compram os produtos da VEG, então ela tem uma margem EBITDA que é muito próxima da margem líquida, né? Então o lucro da VEG é bem próximo ao EBITDA da VEG, né? Que é bem raro da gente ver, né? Vamos voltar lá em cima só para vocês verem. Eu tô na apresentação. Vamos voltar lá em cima, então. Cadê o lucro líquido, né? Então o lucro líquido da VEG e o EBITDA são muito próximos, né? Justamente porque ela tem pouco gasto de despesa. Aqui ela vai explicar, né, as variações de cada mercado. Eu já expliquei um pouquinho. Vamos passar. Custo indo muito bem, né? Então a VEG aqui com uma receita líquida que cresceu 12% ano contra ano, enquanto que os custos cresceram só 4,4%. Então ela ganhou 5 pontos de margem bruta, né? Então a empresa está
E não é só porque o preço das commodities arrefeceram, né? Realmente o preço teve uma acomodação dos preços, né? A gente viu todas as commodities aí caindo bem, apesar do aço e o cobre não terem caído tanto quanto as commodities agrícolas, mas a VEG vem fazendo um controle de custos todo o trimestre, independente das commodities subirem. Então, quando a commodity estava subindo, a VEG mesmo assim estava controlando bem o custo. Não é à toa que ela ganhou margem nos últimos anos, né? Se a gente ver aqui, ó, vamos no GA, se a gente olhar aqui, ó, a margem líquida da VEG, ó, subindo para 28. E aqui o cobre estava subindo também. Então, não é só porque o cobre caiu que ela foi ajudada. Ela realmente fez um trabalho muito bom nesses últimos anos, né? As despesas, como eu já comentei, a empresa quase que não tem muita despesa, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Um aumento de 19%. Ok, de despesa, mas despesa representa pouco sobre o resultado da VEG, né? Acho que ela nem traz aqui a tabelinha. Lucro líquido, resultado financeiro. A empresa, resultado financeiro negativo. A VEG quase nunca tem resultado financeiro negativo, né? Não sei se ela ficou endividada esse trimestre ou alguma coisa aqui atípica, né? Mas mesmo assim não muda quase nada, né? 68 milhões de resultado financeiro negativo. Para quem tem um lucro, um EBITDA de 1,6 bi, 1,7 bi é bem tranquilo, né? Fluxo de caixa. Então, 4,4 bilhões de. Será que ela acho que ela pagou bastante dividendo, né? Talvez foi isso. 4,4 bilhões de caixa em dezembro, gerou 2,3 bilhões de caixa operacional. Investiu somente 340 milhões, então é uma empresa super tranquila. Aqui eu não sei se ela pagou dívida ou se ela pagou dividendo. Acho que foi dividendo. Não sei se ela vai explicar. Aqui, fluxo de caixa. O que ela pagou aqui? Nos 1,2 bilhões. Aqui, ó. Dividendos e juros sobre capital próprio ela pagou, né? 1,3 bilhões no trimestre. Então pagou bastante dividendo, então a VEG deu uma reduzida no caixa dela. Teve uma variação cambial aí, né? Então fechou o caixa de 5,1 bilhões. Então é uma empresa super tranquila aí, né? Com 5 bilhões em caixa. Mais do que tranquilo, né? Investimentos em CAPEX, a gente viu que é bem tranquilo, a empresa mal investe nisso aqui e consegue crescer, né? Então, e não tem porque ela ter pressa, né? A gente gostaria de ver ela investindo mais, mas se ela tá crescendo 18% investindo só isso aqui, tá ótimo, né? Que continue assim. Aqui o endividamento, né? Vamos entender por que ela teve resultado financeiro negativo, né? Então ela seguiu, tem 55,6 bi, né? De caixa e 3,4, né? Continua com caixa líquido. Não sei de onde veio aquele resultado financeiro, mas é bem pouco, né? Deve ter sido alguma coisa, alguma variação cambial, alguma coisa assim. Nada demais, né? 2 bilhões de caixa líquido no trimestre. E crescendo, né? Tava com 1,4, cresceu para 2 esse trimestre, né? Então a empresa aí segue super tranquila do ponto de vista de balanço. E aqui ela não vai explicar o resultado financeiro, né? Não sei o que tem aqui nos anexos. Vamos ver se tem. Receitas financeiras, despesas financeiras. Não sei de onde veio aquele resultado financeiro negativo. Bom, não é tão relevante, né? Então a empresa também super tranquila aí, né? Ativos, 28 bilhões de ativos. A maior parte de caixa, de valor a receber, de estoque. Aplicações financeiras de longo prazo ela tem menos, então ela tem muita coisa no curto prazo, a VEG, então é uma empresa super sólida, né? Ela tem um caixa super líquido, né? Investimento super líquido. No passivo ela tem pouca coisa cadê os empréstimos dela? Ela tem pouca coisa de empréstimo de longo prazo, então a empresa, os indicadores de dívida dela, cadê? Aqui, ó, dívida líquida sempre negativa, ó, em relação ao EBITDA. Dívida líquida sempre a empresa com mais caixa do que dívida. Realmente, assim, é difícil achar um defeito na VEG, né? Demonstração de fluxo de caixa, a gente já passou por isso aqui. Ok, né? Tem muito mais o que falar, não. Vamos ver se tem alguma coisa na apresentação legal aqui. Ok. Não, a apresentação deles é bem. É igual a da Ambev, assim. Eles quase não mostram nada na apresentação, né? Poderiam falar mais um pouquinho, né? Bom, pessoal, o que falar da VEG, né? VEG, ótima empresa aí. Na minha visão, ainda segue sendo a melhor empresa que a gente tem no Brasil. E o resultado dela, no longo prazo, justifica aí, né? Ela ser uma queridinha, né? Então, se a gente pega aqui o resultado dela total no longo prazo, uma empresa que deu 36.000% de rentabilidade ajustada por dividendos versus 621 do Ibovespa no mesmo período, né? Então, mesmo que a gente reduza aqui o período, vamos pegar 5 anos, né? Vamos pegar aqui um ano, a VEG está vencendo o Ibovespa, né? 40% a 17%. Vamos para 5 anos, 340 versus 62%. Se a gente tenta jogar 10 anos aqui até 2013, vamos ver o que dá.
mais ou menos ali 10 anos em 2013, 2012, quase 1000% frente a 106, ou seja, uma empresa que quase deu 10 vezes o Ibovespa aí nos últimos 10 anos. Né? Então, uma empresa que deu um resultado muito ótimo, muito bom aí para quem é investidor, uma empresa que gerou muito retorno. Né? Vamos passar aqui no GA só para a gente finalizar. Empresa com ótima saúde financeira, empresa com ótimo crescimento, a melhor empresa da Bolsa em qualidade de resultado, um valuation que está sempre um pouco mais caro, né? Mas pela qualidade faz sentido, né? Então, é uma empresa que a qualidade tem um preço, né? E é uma empresa que não tem uma renda passiva pela métrica de dividend yield, não é uma empresa que é para quem gosta de receber muito dividendo com base em dividend yield, né? Mas se você tem uma visão de longo prazo de multiplicação de dividendo, é uma boa empresa que cresce e paga dividendo, né? Crescimento de receita ótimo, crescimento de lucro maior, então a empresa ganhou eficiência aqui nos últimos anos, um ROI excelente aí para o setor, 24% de ROI, que é o que mostra que é ajustado, né? Mas a gente viu que é mais próximo de 30%. Uma margem bruta muito boa para uma indústria, uma margem líquida próxima da margem EBITDA, a empresa quase não tem despesa, dívida líquida, aqui é sobre patrimônio líquido, né? Sobre EBITDA negativo, um PL de 33, a gente vai dar uma olhada no PL, o PL da empresa aqui. Ela sempre teve um PL mais próximo de 40, né? Tá 33 agora, então tá abaixo da média. O médio nos últimos 5 anos foi 44, hoje a VEG tá abaixo da média aí, talvez por conta desse arrefecimento do dólar, né? Talvez o mercado está esperando que o resultado dela não vai crescer mais tanto. É um dividend yield de 1,5, um payout de 50, 153 bilhões de valor de mercado. Receita crescendo todo ano que a gente viu, o EBITDA crescendo quase todo ano, lucro líquido acompanhando, margem EBITDA super estável, margem líquida crescendo, a empresa ganhando rentabilidade, dívida super controlada, um fluxo de caixa operacional também crescente, né? Então gerava lá 1 bilhão, 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 900, 4 bilhões, né, 1 bilhão. Então, empresa gerando bastante caixa aí, não é uma empresa que queima caixa, cresce gerando caixa, né? E dividendos crescentes, que foi o que eu falei, ó, dividendos crescentes. 2023 mal começou e ela já está quase batendo aqui o dividendo de 2022. E é isso, pessoal. Bom, vamos atualizar aqui a nota da VEG no site do GA, mas não sei se vai mudar muita coisa, tá? Sigo achando a VEG exposta aos melhores setores no longo prazo, com as melhores demandas, de uma forma super protegida, vários produtos, vários mercados, vários países, em toda a economia, tá na indústria, comércio, serviço. Empresa com governança nota 10 aí gerou muito valor historicamente, super transparente com os investidores, tem investor day legal, tem apresentações boas, né, como essa que a gente acabou de ver. É uma empresa ali com controle definido por trás, mesmo assim um ótimo free float, não é aquela empresa que tem um dono e aí dá lá uma PN para o investidor querer investir, né? Não, a VEG tem um dono por trás, mas 30% está no mercado, então a empresa que é sócio, empresa nota 10, né? A gente viu receita crescente nos últimos 10 anos, lucro líquido crescente, o EBITDA crescente, a empresa ganhou margem, controla custo, não tem dívida, balanço sólido, gera fluxo de caixa, precisa de pouco investimento para crescer, investe em pesquisa e desenvolvimento, lança produto todo ano, tá em vários segmentos aí que tem ótimas demandas de longo prazo. Não consigo não dar 10 para uma empresa dessa. E até hoje, a VEG é a única empresa que a gente tem nota 10 que a gente avaliou aqui no canal. Ela segue no pódio, segue sendo a melhor bolsa, a melhor empresa que a gente já viu, que a gente já trouxe aqui no canal. Beleza, pessoal? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like para ajudar a gente a chegar a mais investidores. Também compartilhe esse vídeo aqui com aquele seu amigo que acha que a VEG é super cara, que não faz sentido, para ele entender que faz sentido sim, mas lógico que você tem que pesar e tem que saber um momento melhor ali de comprar. Se você quiser saber o que a gente acha da VEG, o que a gente acha de várias outras empresas da Bolsa, é só você escanear esse QR Code aqui e ir para a nossa página, onde você vai entender tudo sobre o que é ser um assinante GA Pro. Você pode testar por 7 dias o serviço, que se você quiser cancelar, não é cobrado nada de você. Bom, pessoal, por hoje é só. Bons investimentos e eu vejo vocês no próximo vídeo.